Atenção porque vai começar a aula de História. Olá, alunos da Rede Municipal de Educação, em especial você que faz parte dos 7º anos e da EJA 3. Eu sou o professor Adriano e hoje nós teremos mais uma aula de História, a aula número 16. Então contamos com a sua colaboração. Quem porventura está sem os materiais, corre, pega caderno, caneta, lápis, enfim, materiais importantes para no decorrer da aula vocês fazerem possíveis anotações. Beleza? Então vamos para mais uma aula de História e contamos com a sua colaboração. Antes de começarmos o conteúdo da aula de hoje, nós vamos fazer a correção da atividade da nossa última aula, que foi a aula número 15. Questão 1. De acordo com os estudiosos, ao longo dos séculos 16 a 19, estima-se que quantas pessoas foram traficadas da África para o Brasil? A alternativa correta é a alternativa A, aproximadamente aí 4 milhões de pessoas. Questão 2. Qual é o nome das comunidades formadas por escravos fugitivos que se transformaram em centros de resistências dos escravos negros que escapavam do trabalho forçado no Brasil? A alternativa correta é a alternativa D, Quilombo. Questão 3. Quando chegavam ao Brasil, muitos negros africanos eram forçados a adotarem uma nova religião. Que religião era essa? A alternativa correta é a alternativa B, a religião católica, o catolicismo. Questão 4. Assinale a alternativa que preenche, correta e, respectivamente, o fragmento a seguir. A viagem para o Recife durava, em média, 35 dias. Para Salvador, durava aproximadamente 40 dias. E para o Rio de Janeiro, 60 dias e às vezes poderia durar meses. Então a alternativa correta nessa questão 4 é a alternativa A. E por fim, a questão 5, observe a imagem. A imagem acima mostra as péssimas condições dos navios que transportavam os negros africanos com destino ao continente americano. Esses navios ficaram conhecidos como, a alternativa correta é a alternativa C, navios tumbeiros, ou então navios negreiros. Beleza? Fizemos a correção da atividade da nossa última aula e agora vamos para a aula de hoje. Hoje nós vamos falar, pessoal, sobre as formas de organização das sociedades ameríndias. Não adianta nós falarmos sobre as sociedades ameríndias, sobre os ameríndios, sem primeiro nós sabermos o que são os ameríndios. Qual é a definição de ameríndio? Ameríndios, gente, eram os indígenas que viviam na América antes da chegada dos europeus. Então, antes dos europeus chegarem à América, os indígenas que viviam aqui no continente americano, eles ficaram conhecidos como ameríndios, né? O nome deixa bem evidente. Ameríndios, índios americanos. Beleza? Você pode questionar, professor, beleza, os ameríndios eram os índios que viviam aqui na América antes da chegada dos europeus. Mas como esses indígenas chegaram aqui na América? Tem duas teorias que tentam explicar, né, a chegada desses indígenas aqui ao continente americano. A primeira teoria é uma teoria conhecida como Teoria do Estreito de Bering. Essa teoria, gente, afirma que os indígenas chegaram à América por meio do Estreito de Bering. O Estreito de Bering é uma região ali entre a Sibéria e o Alasca. Os indígenas, de acordo com essa teoria, eles teriam andado e chegado assim até o continente americano. Então, como vocês podem observar aí nessa imagem, nós podemos ver ali o território da Sibéria, na Ásia, e o outro território ao lado, o Alasca, ali localizado na América do Norte. Entre esses dois territórios,
aí destacado com esse círculo amarelo no meio, nós podemos ver aí o Estreito de Bering. Então, de acordo com a teoria do Estreito de Bering, os indígenas eles saíram da Sibéria, passaram pelo Estreito de Bering e assim chegaram à América do Norte, ali no Alasca. Então, essa teoria afirma que os indígenas eles chegaram à América através do Estreito de Bering. Beleza? Eles percorreram ali a Sibéria, andaram e chegaram ali ao Alasca, na América do Norte. Aí você pode questionar, mas afinal, como eles fizeram essa travessia? Porque se vocês observarem aqui na imagem, ali no Estreito de Bering, ali é composto por água. Então, como foi que eles fizeram essa travessia se ali no meio, entre um território e outro, tem água? Muita gente não sabe, pessoal, mas há cerca de 40 mil anos atrás, o planeta Terra ele enfrentou a chamada Era Glacial, onde parte da Terra acabou congelando. Então, o congelamento do oceano permitiu que os indígenas eles saíssem do território ali da Sibéria e fossem até a América, até o Alasca. Então, o Estreito de Bering, que essa região ela foi congelada por conta da Era Glacial, o que facilitou o trajeto, a travessia. Beleza? Outra teoria também que tenta explicar a chegada dos indígenas à América é uma teoria chamada de Malaio-Polinésia, que também é conhecida como teoria das ilhas. Essa teoria afirma que os indígenas chegaram à América navegando em canoas. Então, esses indígenas, eles navegaram em canoas, né, pelo oceano, e assim, navegando em canoas, eles chegam à América. E nessa navegação, o que era que acontecia? Eles iam passando de ilha em ilha. Passavam um certo período, povoava ali determinada ilha, depois navegava, parava em outra ilha, e assim foi que eles chegaram ao continente americano. Por isso que essa teoria também é conhecida como teoria das ilhas, porque eles iam passando, povoando várias ilhas até chegarem à América. Inclusive, o nome Polinésia, Poli quer dizer muitas, Nésia, ilhas. Então, a teoria Malaio-Polinésia ela também é conhecida como a teoria das ilhas. Beleza? Clarinho, clarinho. Essa imagem aqui representa, né, essa teoria, a teoria Malaio-Polinésia. Vocês podem observar aí, né, algumas imagens de canoas que representam esse deslocamento dos indígenas até o continente americano. Eu separei para vocês aqui, gente, algumas das principais tribos ameríndias. Charrua, Araucanos, os Apaches, Moicanos, os Esquimós e as 3 tribos ameríndias mais conhecidas, que são os Incas, Astecas e Maias. Então, nós vamos falar um pouco sobre essas 3 tribos aí ameríndias, que são umas das mais conhecidas. Vamos começar falando sobre o povo Inca. A capital, gente, do antigo Império Inca era a cidade de Cusco. Os Incas, eles se estabeleceram onde atualmente se localiza o Peru, Colômbia, Equador, Bolívia, Chile e Argentina. Então, antigamente, onde se localizava o Império Inca, hoje se encontra aí esses países. A economia inca, gente, ela era baseada na agricultura. Eles viviam da agricultura. Eles plantavam milho, batata, abóbora. Os incas, eles também praticavam o artesanato. Normalmente os objetos eram feitos com cerâmica ou então metais. Os incas eram politeístas, ou seja, eles adoravam vários deuses, várias divindades. E eles também realizavam sacrifícios humanos e de animais. Era algo muito comum entre o povo inca acontecer esses sacrifícios aí, de humanos, de seres humanos e também de animais. Nessa imagem a gente pode ver aí a antiga capital do Império Inca, né, a cidade de Cusco. Vamos agora falar sobre outro povo ameríndio importante que foram os astecas. A capital do antigo Império Azteca era a cidade de Tenochtitlan, onde antigamente se localizava a civilização, o Império Azteca. Hoje se localiza o centro do México e a Guatemala. Então, onde antigamente
era localizada a capital, né, o Império Azteca. Hoje é ali o centro do México e vai até aproximadamente a Guatemala. A economia asteca, assim como os incas, era baseada também na agricultura. Eles plantavam ali milho, feijão e tomate. Os astecas praticavam a pecuária, eles criavam animais. Também eram politeístas, adoravam várias divindades, vários deuses. E algo muito importante também entre os astecas foi a construção de templos em forma de pirâmides. Quando a gente fala em pirâmides, vem logo à nossa mente os egípcios. Mas muita gente não sabe que, além dos egípcios, outros povos também construíram pirâmides. E um desses povos foram os astecas, né? Os astecas, eles construíram templos em forma de pirâmides. E, inclusive, os astecas, eles acreditavam que os seus deuses habitavam esses templos. Beleza? Clarinho, clarinho. Aqui nós podemos ver, né, uma imagem de um templo asteca. A gente pode ver aí essa pirâmide. E como eu falei anteriormente, eles acreditavam que os seus deuses habitavam aí. Vamos agora falar sobre outro povo ameríndio importante, que foram os maias. Os maias, eles se estabeleceram onde atualmente se localiza o sul do México. Então, onde hoje é o sul do México, antigamente a gente poderia encontrar a civilização maia. Os maias, eles também viviam da agricultura. A principal atividade econômica maia era a agricultura. Eles plantavam milho, mandioca e algodão. Inclusive, esse algodão ele era utilizado para fazer roupas, vestes, né? Os maias, a princípio, eles usavam roupas com peles de animais. Depois, as coisas foram se modernizando e eles começaram a fazer roupas de algodão. Então, esse algodão eles plantavam. Parte desse algodão era transformado em roupas. Os maias, assim como os incas e os astecas, eles também eram politeístas, adoravam vários deuses. E os maias, eles também realizavam sacrifício de humanos e também de animais. Por quê? Porque eles acreditavam que os seus deuses se alimentavam do sangue humano. Então, acreditando, né, que os seus deuses se alimentavam do sangue humano, é que os maias eles realizavam esse tipo de sacrifício. Beleza, pessoal? Aqui tem algumas referências, alguns links, alguns sites que foram utilizados para a elaboração do material. Espero ter contribuído de alguma forma com o conhecimento e com a aprendizagem de vocês. Fiquem com Deus e até a próxima aula. Tchau, fui!